A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos continuar aí a leitura do livro de Tiago, hoje no capítulo 4, e ver o que o Senhor tem para nos revelar neste dia. E o subtítulo já ali de Tiago 4 diz o seguinte: levando a vida a sério. Vamos começar a leitura? Que diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem, as guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Nossa, gente, muito forte isso daqui, né? Vamos continuar. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Muitas vezes, né, a gente quer as coisas do nosso jeito e não como o Senhor quer. E o que nós temos que fazer? Pedir para Ele qual é a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Quando nós vemos aí guerras, é para quê? Para conquistar territórios. A pessoa já tem o dela, mas ela quer o quê? Quer conquistar mais, quer inveja, né, o que é do outro, ela quer ser maior do que o outro. E aí começam os conflitos, as guerras, né, através dessa ganância, que a gente não venha ser como essas pessoas, mas venhamos estar firmados no Senhor, porque é o Senhor que nos dá paz, que excede todo entendimento, porque a inveja, ela é algo muito ruim, né? Ela traz o que? Infelicidade. Então que a gente venha estar contente no Senhor, que a gente venha assim conquistar, mas conquistar aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque isso sim provém da vontade do Senhor. Vamos continuar a leitura? Diz assim: sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Será que nós estamos sendo aí crianças mimadas, fazendo birra no meio do shopping com o Senhor, né, querendo coisas que não são agradáveis? Vamos refletir sobre isso. Continuando. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável, né? Já tem aquele louvor, tem ciúmes de mim. Então que a gente venha cuidar, porque se nós estivermos guerreando com um filho do Senhor, saiba que nós estamos atraindo a fúria de Deus para nossa vida, né? Vamos pensar aí sobre isso. Então que a gente não venha andar contra ninguém, mas que a gente venha sempre andar a favor do Senhor, para não atrair maldições, né, para nossa vida, mas apenas a bênção de Deus. Vamos continuar. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Toda soberba, todo orgulho, toda ganância, o Senhor condena. Então que no dia de hoje o Senhor venha nos livrar desse espírito de inveja, desse espírito de orgulho, porque todos eles caminham ali junto, eles atraem a guerra, mas que o Senhor venha nos livrar em nome de Jesus e que a gente venha ter um coração humilde como o coração de Cristo, né? Que assim seja em nossas vidas, que venhamos ser humildes como o Senhor é humilde, que venhamos ser imitadores de Cristo. Vamos continuar a leitura. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço, podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer, mas isso é só Deus que o fará.
Então, resista ao diabo e ele fugirá de vós, né? O diabo ele fica ao nosso derredor, soprando ali, bramando como um leão, tentando tragar alguém. Então, que a gente venha estar atentos e que quando a gente vê que ele está rugindo mais alto, que os nossos ouvidos estão ouvindo mais ao inimigo do que ao Senhor, vamos fazer aqui como recomenda, nos ajoelhar e nos prostrar diante do Senhor e pedir a graça e a misericórdia. Vamos continuar. Não falem mal um dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la. Deus é quem decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? Então vamos parar de falar mal do coleguinha, né? Às vezes sem querer a gente acaba entrando e sentando na roda dos escarnecedores. E eu não me tiro também disso, gente, porque às vezes sem querer nós estamos, mas ainda bem que nós temos o Senhor que diz, saia deste lugar, que nos alerta, que a gente venha estar com os ouvidos atentos. Por quê? Porque o Senhor não gosta da maledicência, de quem fica falando mal. Que a gente não venha se assentar nessas rodas. Vamos continuar a leitura com um novo subtítulo que diz assim, quem pode prever o amanhã? Continuando. E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos 1 ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, porque nós não controlamos nada. Tudo faz parte do plano de Deus. Então, que a gente venha sempre estar neste plano, né? Que a gente faça planos, sim, mas a resposta certa vem do Senhor. Que a gente peça a direção dele. E que a gente também saiba ouvir um não. Porque muitas vezes a gente está com os nossos planos malignos, como lá no início, né? Que atraem violência, guerra, uma obstinação. Mas não é isso que o Senhor quer, né? Que a gente venha planejar dentro daquilo que o Senhor está abençoando. E não criando guerras, rumores, né? Birras, mas que venha estar no plano do Senhor, tipo assim, se Deus quiser, se for da vontade dele, ele abençoa, né? Lá consagre os seus planos ao Senhor e tudo será bem sucedido, porque se você consagra, você sabe ouvir o sim de Deus e você sabe ouvir o não de Deus, porque nem sempre o Senhor vai abençoar aquele seu plano, mas ele vai te dizer, filho, este não é o melhor plano, vamos recalcular? Olha aqui, quando você tem um consultor, né, e você pede a ajuda dele, ele vai falar o que é bom e o que não é, de acordo com tudo aquilo que ele aprendeu, e você vai o quê? Seguir esse plano, porque ele é o especialista naquilo. Então Deus é o maior especialista nos planos, né, perfeitos e agradáveis. Então que a gente venha ouvir o nosso maior consultor, que é Deus, o Espírito Santo, Jesus, porque ele vai saber dirigir os nossos planos. Então consagre a ele. Nós estamos aí numa finalização de ano, e quando você criar lá as suas metas, que você for começar a pensar nos planos para 2026, que você consagre ao Senhor, que você chegue e fala, Deus, o que o Senhor tem para o próximo ano? O que o Senhor há de abençoar na minha vida? Né? Então consagre a Ele, porque somente Ele sabe o que vai ser bom para você. Então siga o melhor consultor aí. E aí, continuando. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer o que é pecado. Então, finalizou aqui, né? Já estava indo lá do outro lado, já é o 5. E aí diz assim, né? Finalizou esse capítulo aqui dizendo que as pessoas estão cheias de si mesmo. Todos nós, às vezes, estamos tão cheios de nós mesmos. E toda essa arrogância é maligna, né? Toda soberba, todo orgulho é maligno. E que, na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é o quê? Pecado. Então, que a gente venha fazer o que é certo, né? Eu até brinco, às vezes, que eu falo, a ignorância é um presente, porque Deus perdoa o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você sabe o que é certo e é errado, e você continua fazendo errado, você está atraindo maldição, isso é pecado. Então, que a gente venha aí saber a verdade e seguir a verdade, para que a gente não venha caminhar em pecado, que a gente venha ouvir a voz do Senhor. Então hoje você aprendeu aqui junto comigo na palavra de Tiago 4, e eu gosto muito
muito dessa versão, porque traz, assim, essa clareza de uma outra forma bem esmiuçada. Não tem como você falar que não entendeu, né? E aí a gente aprende aqui que o orgulho, ele nos leva a essa queda, que a gente deve fugir do maligno, porque ele sempre vai estar nos atraindo para esse plano, mas que a gente venha se dobrar diante do Senhor, resistir ao mal, para que o diabo fuja das nossas vidas e que a gente não venha atrair guerra, né? Porque todo orgulho, toda inveja, todo mal atrai guerra para as nossas vidas e guerra para os outros. Prejudica não só a você, mas prejudica tudo que está à sua volta. Então que venhamos ser abençoadores, consagrar os nossos planos ao Senhor, para que a gente venha ser bem-sucedido na terra, tá bom? Deus abençoe a sua vida e a gente se vê na próxima semana, finalizando ali no capítulo 5, essa série do capítulo de Tiago na Bíblia a Mensagem, para depois a gente iniciar lá, né, em Efésios. Eu tenho gostado muito de ler com vocês, espero que vocês também estejam aí absorvendo este conteúdo e que você seja muito abençoado, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.